Vamos abrir nossas Bíblias agora mais uma vez lá em Gálatas, no mesmo texto que nós lemos na introdução, Gálatas 6, do versículo 6 a 10. Agora você pode ler aí na sua Bíblia mesmo, né? Acompanhar. Se você perceber alguém sem Bíblia e puder auxiliar, auxilie, ajude para que todos possam estar acompanhando a leitura. Amém? Gálatas 6, de 6 a 10. Você pode acompanhar aí então na sua Bíblia. Diz assim: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aqueles que o instruem. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Pai querido, nós queremos mais uma vez agradecer. Muito obrigado pela porção da sua palavra que neste momento é lida e exposta em nossos corações. Agora, Pai, nós queremos pedir que o seu Espírito venha nos iluminar, venha nos instruir, que a nossa mente, que o nosso coração possa neste momento estar totalmente conectado com o Senhor através do Espírito, para que assim nós possamos ser edificados. Que ninguém saia daqui esta noite, Deus, sem ter a compreensão daquilo que o Senhor deseja, daquilo que o Senhor quer para a sua vida. Eu sei pela sua palavra, creio pela sua palavra, que tudo que o Senhor quer é o melhor para cada um de nós. Por isso, que a gente possa sair daqui transbordando, não apenas de alegria, mas do conhecimento e do desejo da sua vontade e em realizar, em viver para a glória do seu nome. É a minha oração, eu a faço em nome de Jesus. Amém. Nesse texto que nós lemos, o apóstolo Paulo chama atenção, lembrando que as nossas escolhas, ou aquilo que fazemos, é como a semente que é lançada na terra. Ou seja, durante o tempo em que nós vivemos no mundo, aquilo que nós escolhemos é como que se a gente estivesse lançando a semente, a terra para que a gente possa colher alguma coisa. Se você deseja colher lá na sua horta, lá na sua casa, no seu quintal, no seu terreno, se você deseja plantar lá uma hortaliça, você vai colher lá, os temperinhos, você vai poder colher alface, rabanete, tomate, sei lá. Mas outros vão plantar milho, feijão, soja, mas para tudo isso é preciso o quê? Haver um preparo da terra e depois lançar a semente, semear a semente, para que depois se colher o fruto. Então o apóstolo aqui chamando a atenção, dizendo que aquilo que você semeia, você colhe. Ele está dizendo que nas nossas escolhas, aquilo que nós pretendemos, aquilo que nós buscamos e que nós decidimos ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa caminhada, são como sementes. Porque hoje nós decidimos uma coisa pensando talvez no conforto e na facilidade. Mas e amanhã? Isso também vai estar abençoando a nossa vida? Qual a consequência, qual o problema que nós poderemos colher? Então nós precisamos ter sabedoria para escolher a boa semente para semear. Então a gente quer falar um pouquinho disso, porque nesta noite, neste primeiro domingo do ano, eu quero sim que cada um de nós seja abençoado. Não só hoje, mas durante o ano de 2016. Eu não sei qual foi a colheita sua no ano de 2015. Talvez você chegou no ano de 2015 um pouco afligido, ou seja, cansado, sofrendo, fazendo, vamos dizer assim, uma análise de tudo que você viveu, e você vê que só foi luta, que só foi sofrimento, que só foi aflição. Eu quero ler aqui o testemunho de um homem que é narrado na Bíblia e que viveu uma experiência dessas. E a palavra de Deus aqui, ao falar deste homem, o chama de justo.
Um homem que era realmente um homem que temia Deus e que Deus se agradava dele, mas ele fez uma escolha errada e por conta dessa escolha ele viveu uma vida inteira de aflição. Se você quiser acompanhar, senão você pode ouvir e depois você pode ler na carta de 2 Pedro, o apóstolo Pedro, no capítulo 2, ele vai dizer o seguinte: mas livrou Ló, homem justo que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles, todos aqueles justos se atormentavam em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. 2 Pedro, capítulo 2, versos 7 e 8. Veja que o apóstolo, ele está falando de um homem que era justo, mas que viveu uma vida inteira de aflições, que levou a sua família a viver no meio de um povo corrompido. A escolha que ele fez. É claro que nós precisamos conhecer um pouquinho da história desse homem. Segundo o que está registrado lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 5, Ló era filho de Abraão. Abraão, eu acho que todos nós conhecemos, foi aquele homem que foi chamado por Deus para viver uma vida de comunhão com Deus. Ele morava com os seus pais, seu pai era sacerdote, eles adoravam uma imensa deuses, serviam, mas ele ouviu a voz de Deus. E Deus chamou Abraão, dizendo, fazendo uma promessa para ele, dizendo: Abraão, se você me seguir, se você caminhar comigo, você será abençoado e de você nascerá uma nação que nem a areia do mar pode saber, nem as estrelas do céu, se você puder contar, será comparado com a descendência que eu darei a você, e bem-aventurada será a sua descendência. E a gente vê que aquele homem, ao ouvir a voz de Deus, ele larga tudo e vai em obediência à palavra. Então, Ló, seu sobrinho, também era um homem de bem, um homem que, segundo a gente lê nas Escrituras, era um homem bem-sucedido, tinha muitos bens também, muito gado, ou seja, animais de criação, tinha também seus servos, tinha bastante empresários que foram junto com ele nessa jornada junto com Abraão. Chega um determinado momento que o que acontece? Aqueles dois homens possuíam muitos bens, eles tinham muitos animais e também tinham muitos funcionários, naquele tempo servos, escravos, que eles, além da sua família. E aí o que acontece? Começou a haver uma discussão entre os empregados de Ló e os empregados de Abraão. Por quê? Porque o espaço onde eles estavam se tornava apertado por tudo que eles tinham. Com sabedoria, entendendo de Deus, propõe para Ló, dizendo: Ló, olha, não haja encrenca entre nós somos como irmãos, somos da família, e a gente percebe que os nossos amigos, nossos funcionários, vamos colocar do jeito, eles estão tendo dificuldade de se relacionar, estão brigando, um quer o campo, outro quer beber água, e está tendo dificuldade para que eles possam conviver juntos. Então, antes que isso se crie numa encrenca maior, vamos nos separar. E ele propôs para Ló, dizendo: olha, proponho que você olhe tudo que está em nossa volta e que você escolha. Se você olhar para o sul e escolher para o sul, eu vou para o norte. Se você escolher para este lado, eu vou para este lado. Mas escolha o lugar onde você quer ficar com o seu povo, os bens, e eu vou para o outro lado. E nós vamos viver em paz. Ló, então, era o primeiro, teve a oportunidade, ele olhou e logo que ele percebeu o melhor da terra. E isso traz uma lição, meus queridos, porque nem tudo aquilo que os nossos olhos vê bom, quando sendo o melhor, é. E Ló olhou para aquela planície bonita, viu aquele local bonito, e ele viu ali uma grande oportunidade de crescer e prosperar mais. E ele então disse para Abraão: então eu vou para este lugar. E Abraão, então, como tinha
concordado com ele, foi para o... E então eles seguiram a vida. Só que Ló se acampou com a sua família perto de uma cidade chamada Sodoma. E ali, como diz o texto do apóstolo Paulo, havia um povo perverso naquilo de entendimento, portar na presença de Deus, na obediência daquilo que Deus ensina. E esse povo, além de desobediente, era libertino, eles viviam uma vida dissoluta de prazeres, E quando a gente vai conhecer a história, a gente vê que realmente era difícil para que fosse justo, alguém que fosse temente a Deus, que tivesse a direção de Deus, pudesse estar convivendo naquele meio. E Ló, então, vai com a sua família, e ele começa a sofrer as consequências com os seus filhos primeiro. Mas Ló, ele permanece ali, e a sua escolha, aquele lugar. Queridos, o que nós podemos tirar como lição disso? Escolher ou fazer uma escolha errada, todos nós estamos sujeitos. Todos nós podemos errar numa escolha que nós fazemos. Agora, o problema é quando nós permanecemos no erro. Erramos no erro. E quando nós não queremos aproveitar oportunidades para mudar. Ló poderia, sim, irmãos, com facilidade ter resolvido a questão. Quando ele percebeu que o lugar não ia ser bênção para ele nem para a sua família, ele poderia ter tomado uma outra decisão, como ele tomou a decisão junto. Vamos para um outro lugar, porque aqui nós não vamos ser abençoados. Mas, muitas vezes, a ganância por querer ganhar mais, muitas vezes o prazer por aquilo que os olhos estão enxergando, de poder alcançar mais daquilo que deseja, faz com que nós passamos por cima de alguns princípios e nós continuamos ali sofrendo. Por isso, existem muitos cristãos, muitos filhos de Deus que são afligidos, irmãos. Estão convivendo, estão compactuando, quebram os princípios que eles receberam pela palavra de Deus. E aí eles compactuam com essas coisas e convivem com essas coisas, e aí não pode ter alegria. Ló, como diz o apóstolo Pedro aqui, era um homem afligido, ele vivia no meio de um povo. Então, que a gente, neste ano de 2016, irmãos, na oportunidade que nós temos de iniciar uma caminhada, de fazer novos projetos, de preparar um caminho novo para nós vivermos na presença, possa olhar para o testemunho de Ló, para a vida deste homem, e assim fazer uma reflexão daquilo que nós estamos vivendo, das escolhas que estamos fazendo, porque essas escolhas que nós estamos plantando, nós vamos colher. Ló, ele plantou naquele momento que os seus olhos viu. Então, pela beleza daquilo que ele enxergou, ele achou que ia colher coisas boas. E ele colheu muita riqueza, ele enriqueceu muito mais do que era, mas pagou um preço muito alto, com a aflição da sua alma e por ver corrompida naquele local onde ele vivia. Muitas vezes, meus queridos, nós estamos ali agarrados, como aqueles palanques que são fincados ali, e às vezes está ali, balançando, caindo, mas não sai dali, fica ali. Nós temos que ter coragem para, diante de Deus, diante da voz de Deus, em obediência àquilo que Deus tem, tomar uma atitude, tomar uma decisão e começar a semear uma nova semente. E o grande desafio que nós queremos para este ano de 2016, comece a plantar, para que você possa começar a colher coisas boas também. Irmãos, depende de nós, depende de mim, depende de você. Jesus contou uma parábola dizendo que ele saiu para semear e ele jogou a semente, e no meio de um caminho duro, aonde as pessoas passavam, e aquela semente que caiu no caminho duro, ela não conseguiu entrar na terra. Então vinham as aves do céu, os passarinhos, e comiam a semente, e a semente não produzia nada.
Ele diz que outro caiu por estar no meio das pedras, a semente, ela escorregava, caía entre a terra e começava a brotar, mas quando ela começava a crescer, as pedras espremiam e sufocavam a semente, então logo ela morria e não podia dar o fruto. E outra caiu entre espinhos, também sufocavam essa semente quando ela começava a crescer e ela então não conseguia desenvolver. Mas ele disse que uma outra caiu numa terra boa. E essa terra produzia 30%, 60% e 100%, tá, de fruto para aquele que estava semeando. E é isso que Deus quer. A terra, meus queridos, é o nosso coração. A semente é a palavra de Deus. E esta palavra, nesta noite, está sendo semeada. Como que está o seu coração? O seu coração está duro como aquele coração, né, que era o caminho onde as pessoas passavam e pisavam e que a semente não consegue penetrar para produzir o fruto? O seu coração talvez está como aquele terreno de pedregulho, aonde a semente cai, entra no meio das rochas e crescer, e ela é sufocada e morre? Ou talvez o seu coração está como aquele terreno de espinho? Mas Deus quer transformar o seu coração em terreno fértil. E para isso, basta apenas você à noite abrir a sua mente. Deus te fez um ser inteligente. Deus te fez diferente de toda a criação que existe na terra. Deus criou os animais que vivem, alegram a gente, né? O animal doméstico, como nós que temos. Eu tenho um cachorro Spike, ele é uma alegria, faz muita bagunça, mas é só aquilo. Ele não pensa, ele não raciocina, ele não toma decisões. Se nós der alimento para ele, ele come. Se não der alimento, ele vai morrer. Porque ele não consegue produzir para ele, não consegue se sustentar. E mesmo que você solte aquilo que ele encontrar no lixo. Porque ele não é um ser racional como eu e como você. Deus nos fez diferente. E Deus, quando nos criou, Ele nos criou, segundo o que está registrado lá no capítulo 1 de Gênesis, no capítulo 2, um ser à sua semelhança, com capacidade de você poder olhar as coisas, de você escolher aquilo que é melhor para a sua vida. E aí, então, muitas vezes, nós não somos capazes de usar essa inteligência para abençoar a você, porque nós queremos muito mais satisfazer a nossa carne. E como o apóstolo está dizendo aqui, quando nós semeamos na carne, nós colhemos o quê? Colhemos para a carne. Nós não somos edificados na presença de Deus, porque o que é a carne, aquilo que Deus quer, daquilo que o Espírito ensina, o que a carne quer, é aquilo que o mundo oferece. E a palavra de Deus diz que aquele que ama o mundo se faz o quê? Inimigo de Deus. Gente, parece uma contradição. Pastor, mas como que, se nós não podemos amar as coisas? Não, nós não podemos amar as coisas, mas não que nós não podemos nos utilizar das coisas. Aí Jesus, ele vem e diz para os seus discípulos: mas buscai antes o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus e a sua justiça, que é aqui na sua palavra registrado, nós teremos tudo que nós precisamos e ainda mais. Se nós olharmos para a vida dos servos de Deus que caminharam na presença de Deus, irmão, eram muito mais do que precisavam, muito mais. Deus sempre os abençoou, sempre, porque o prazer de Deus é ver os seus filhos bens. Agora, Jesus diz que o bem que Deus quer para nós, muitas vezes não é o bem que nós queremos. Porque Jesus só tempos de alegria. Não serão tempos apenas de bênçãos, não serão apenas tempos de sorrisos. Vocês também passarão por aflições.
Porque enquanto vivermos nessa terra, nós seremos afligidos, assim como foi Ló, mas essas escolhas, muito mais pelo que nós plantamos, muito mais pelo que nós semeamos. Você, talvez, fazendo uma análise, procurando pensar em alguém agora, talvez você possa pensar naquela pessoa que, aquela pessoa que ninguém tem prazer de estar perto dela. O que essa pessoa está semeando? Se você quer realmente ter alegria de conviver com as pessoas, você tem que semear coisas boas. Das pessoas, ame elas primeiro. Jesus é o maior exemplo. Jesus veio ao nosso encontro, quando ele veio a este mundo para se entregar por nós, como disse a irmã aqui, éramos como imundícia. Somos ainda como imundícia diante de quem é Deus. Mesmo assim, ele vem e nos ama, e nos dá uma oportunidade dizendo: eu quero adotá-los, eu quero que vocês sejam meus filhos, eu quero dar como herança para vocês o meu reino, muito mais e muito buscando. Esse é o Deus que nós servimos, e esse Deus tem se revelado a nós para que nós possamos aprender a semear. Então, que este ano de 2016 comece uma nova colheita na sua vida, a viver uma nova experiência. Veja que o apóstolo Tiago, ele vai falar um pouquinho também daquilo que a igreja, ou o povo estava vivendo logo depois que Jesus tinha deixado essa terra, tinha ascendido, eu acho que lá uns 60. Aqui está falando daquilo que acontecia. As pessoas então saíam, naquela época era comum eles viajarem para os lugares, para ganhar dinheiro, e aí o que acontece? Eles começavam a se vangloriar: hoje nós iremos para tal lugar, e lá nós trabalharemos, e lá nós vamos ficar ricos. E aí Tiago olha para eles e diz assim: olha, isso é jactância, não é assim. Por que você então não diz: se Deus quiser, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? Porque o que é a vossa vida? A vossa vida é como um vapor, é como a fumaça que aparece um pouquinho e logo desaparece. Por que vocês estão se arrogando desse jeito? Antes, buscai a presença de Deus e o que Deus tem para dirigir nas suas vidas. Aí sim você será. Quando nós vivemos na presença de Deus, irmãos, mesmo que o projeto, mesmo que as coisas que estão acontecendo não sejam aquilo que nós queremos, pode ter certeza que é o melhor. E se você perseverar, se você realmente se entregar, então Deus vai te abençoar e você vai começar a colher os frutos. Mas primeiro, você precisa semear. E eu quero trazer para os irmãos algumas coisas que nós erramos nas escolhas. Primeira coisa que eu quero refletir com os irmãos, que nós erramos quando estamos semeando, quando estamos plantando, é quando as decisões sobre onde vamos viver ou onde iremos trabalhar são baseados em quanto dinheiro se iremos ganhar. Olha lá, quando as decisões sobre onde iremos viver ou onde iremos trabalhar são baseadas em posição social ou quanto dinheiro se pode ganhar. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. O que eu quero para nós refletirmos, irmãos, é que nós não precisamos querer uma posição social, não precisamos querer estar acima dos outros, nós não precisamos querer o primeiro lugar.
Basta nós queremos entregar a nossa vida para Deus. Basta nós queremos viver. Deus vai nos honrar. E aí Deus vai olhar para você. Venha, meu filho amado. Venha que eu quero te abençoar. Eu tenho bênçãos para você. Eu tenho coisas para acrescentar na sua vida. Porque você está vivendo uma vida de humildade. Mas na nossa vida, irmãos, galgando os primeiros lugares. Nós queremos ser o bolo da festa, sentar no primeiro lugar, no primeiro banco. Nós queremos muitas vezes, isso quando somos para a festa, né? Porque na igreja, muitas vezes não é assim. Na igreja nós procuramos de trás, do meio para trás. Né? Queremos os primeiros lugares. No emprego nós queremos o melhor. Nós queremos ser chefe, nós queremos mandar, nunca queremos obedecer. É verdade ou não é? Será que é só eu que penso assim, irmãos? Então, meus queridos, Deus veio a este mundo como um menino, cresceu, viveu entre nós, deu testemunho. E ele diz: aquele que quiser ser servido, sirva. Aquele que quiser ser o primeiro, será o último. De Deus, irmãos, com todo o seu poder, com toda a sua glória, é diferente do que nós pensamos. Mas aquele que persevera dentro do olhar da proposta de Deus é honrado. É honrado. E vai receber galardões, onde nós vamos desfrutar de toda a bênção, de toda a glória do nosso Deus. Então, meus queridos, muita gente sofre, vive do trabalho, muitas vezes aquele trabalho sufocante, mas a pessoa está ali porque dá dinheiro. Aí faz com má vontade, sabe, está arrebentado, não pode olhar para a mulher, não pode olhar para os filhos, porque a pessoa está irritada, ela está num lugar que ela não suporta, mas aquele lugar dá mais. Que vida é essa, irmãos? Escolha errada, aflição no coração o tempo todo. Vai viver, de repente até fazer fortuna. Mas e quando você morrer? Quem será? Você vai levar alguma coisa disso? Tem gente que passa a vida inteira juntando riqueza. Tem gente que passa a vida inteira fazendo fortuna. Muitas vezes ela tem que guardar para fazer fortuna. Aí, de repente, quando ela pensa que vai desfrutar, vem uma enfermidade, vem alguma coisa e aquela pessoa vai ter que gastar tudo, né, para a sua saúde. Quantos casos nós vemos assim, irmãos? Então, dentro com sabedoria, dentro daquilo que Deus instrui, dentro daquilo que Deus faz. A sua casa, ela não precisa ser um palácio. Comece com uma casinha de madeira, comece com uma casinha e se você realmente necessitar, porque você vai trabalhar e Deus vai honrar o seu trabalho, Deus vai fazer com que você possa prosperar, que você possa crescer. Mas não quero começar de cima, porque tudo que vem do alto, irmãos, cai e vai para baixo. Quando você erra nas escolhas, quando as decisões sobre onde viver, onde trabalhar são baseadas apenas pela posição ou pelo dinheiro que você pode ganhar. Quando que nós erramos também nas escolhas, quando as decisões sobre entretenimento, mesmo que fira princípios da palavra de Deus. E aí o apóstolo Paulo vai dizer para nós, vai dizer para a igreja o seguinte, ele diz: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória. Nós não podemos nos alegrar como o mundo se alegra. Tem pessoas que para sentir um pouquinho de alegria tem que estar ingerindo álcool. Tem pessoas que para ter um pouquinho de sentir-se bem, elas precisam fazer aquilo que está na moda. Tudo aquilo que realmente... E as pessoas estão vivendo assim. Infelizmente, isso também está acontecendo dentro da igreja. Aqueles que se dizem servos de Deus,
Aqueles que querem viver uma vida de comunhão com Deus estão vivendo assim. Como que está o entretenimento da televisão? Qual é o seu prazer? Quais são os programas que você está assistindo? Meus queridos, hoje há uma enxurrada de séries, mas quando você começa a assistir essas séries, você só aprende porcarias. São palavrões, ensino sobre sensualidade, de trair mulher, filhos que desobedecem os pais, pessoas que se dão bem fazendo as coisas erradas, e essas séries são as mais assistidas. Hoje também há a série daquilo que toma, e aí eles trabalham tudo isso em cima. Querido, o que é que você está fazendo quando você está vivendo assim? Você está unicamente agradando e fortalecendo a sua carne, se afastando de Deus. Você está vivendo com aquilo que você está fazendo, aquilo que está alegrando o seu coração. Será que está alegrando a Deus? Será que Deus se agrada daquilo que você está vendo, daquilo que você está assistindo? Tudo isso precisa ser, irmãos, se nós queremos viver uma vida abençoada, se nós queremos colher, vamos plantar. E aí nós precisamos nos abster daquilo que realmente desagrada a Deus. Quando que nós erramos também? Quando a roupa que você veste é baseada naquilo que está na moda e a sociedade veste, mesmo que seja sensual ou depravado. E aí nós encontramos o apóstolo Paulo Tessalonicenses dizendo o seguinte: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, como os pagãos que desconhecem a Deus. Gente, nós precisamos ter inteligência. Deus nos fez seres inteligentes. Ele tem se revelado a nós, Ele tem se mostrado a nós, e aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer para uma sociedade viver. Vemos que o que veste a moda é a sensualidade. A mulher quer mostrar tudo que tem, além daquilo que é realmente é bonito, né, irmãos? Vamos dizer que a mulher, ela é bonita mesmo. Por isso que Deus fez depois, né? Bonita. Sabe a beleza que tem? Ela provoca sensualidade. Aí o que acontece? Faz o irmão pecar. Faz aquele que está olhando pecar. Então você está desonrando aquilo que Deus fez para você, honrar a Deus e honrar o seu marido. Como é que falaram aqui esses dias? Falaram que a mulher às vezes se veste, como que é quando a gente faz lá a carne para a vácuo, né? A vácuo mesmo mostra tudo, né? Todos os detalhes. E aí, o pastor às vezes vai falar, tem que ficar olhando para o céu, assim, né? Porque se olhar, gente, honre a Deus com o corpo que Ele te deu. Se você tem um corpo bonito, glória a Deus, cuide para que fique mais bonito ainda, porque você não está honrando a Deus e você está fazendo outro pecar. Da mesma forma o homem, porque o homem não fica diferente, irmãos. Olha só, eu comecei a fazer alguns exercícios, né? Já criei uns músculos, já está saindo aqui. Crio aqui, né? Aí colocam aquelas roupinhas, né? Também a vácuo. Tudo para mostrar beleza. E aí também faz algumas irmãs pecar, porque não é só os homens que pecam, não. Então nós precisamos honrar. E o apóstolo, porque o mundo está vestindo isso, está vestindo aquilo, porque é bonito, né? Porque está na moda, que eu tenho que me vestir assim. Eu preciso me vestir bem, o melhor que eu puder, claro, mas de uma forma que honre, de uma forma que seja digna de glorificar a Deus. E, então, quando que eu erro também, quando nossos filhos, mesmo sendo crianças, já decidem por si só o que querem.
inclusive a vida espiritual e a religião a seguir, sem qualquer participação dos pais. Não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, os nossos filhos, irmãos, precisam ser educados segundo o conselho daquilo que Deus fala aqui. Nós não querer ser ditadores com os nossos filhos. Nós não temos que provocar a ira dos nossos filhos, mas nós temos que instruí-lo com o ensino de Deus. E quando nós usamos a palavra de Deus para instruir os nossos filhos, eles vão crescer e vão ser, instrui a criança o caminho que deve andar, e até quando envelhecer, andará neles. Então, nós precisamos, irmãos, ensinar, instruir os nossos filhos. Nós não podemos deixar os nossos filhos tomar decisões. Hoje, meus queridos, eu às vezes fico muito triste, às vezes, criança hoje, celular, tablet, 3, 4 anos, ligado na internet, gente. E muitas vezes sem o acompanhamento dos pais. Quanta prostituição, quanta coisa ruim está ali. Mas eles estão lá, eu não posso tirar do... Qual é a instrução que você está dando? Mas eu sou moderno. O mundo moderno vai para o inferno. E todos aqueles que querem viver moderno, longe do princípio da palavra de Deus, irmãos, vão para o inferno. Nós precisamos aprender. Deus tem se revelado. E Ele quer que nós vivamos uma vida santa na sua presença. Outra coisa que os nossos filhos hoje estão vivendo e que a sociedade está impondo isso, meus queridos, é a questão do gênero. Ou seja, nossos filhos, eles que vão decidir, querem ser os dois, não tem problema, não temos que interferir. A escolha é deles. Aonde que nós encontramos base para isso na palavra de Deus? Mas está tramitando no governo, ou seja, as leis, e é forçado que Itajaí disse não para o gênero, como queria que se vivesse. Por quê? Porque se nós disséssemos sim, os nossos filhos poderiam escolher. O B, por exemplo, ele ia escolher se ele queria ser homem ou se ele queria ser mulher. Por quê? Implementar tudo isso. Então Deus estava errado quando criou o Bernardo assim, homem, macho, Edson? Deus estava errado se ele fosse fazer uma escolha diferente? Eu creio que não, e eles honrando aquilo que Deus fez. Mas muitos estão escolhendo, adolescentes, e os pais estão aplaudindo, deixa ele viver assim, é isso que agrada a ele, é isso que alegra a ele. Aí vai lá, compra a roupinha do jeito que ele quer. Se é homem, se é mulher, vai lá, compra a roupa e vai. Isso é honrar aquilo que o ensino de Deus diz? Não. O que nós estamos semeando, irmãos? Preste atenção. Vovó Tereza, Marcos, quem mais? Vovó Claudete, quem mais que é vovó, mas hoje ela está revelando aqui que é vovó, né? Lidã, José, Maria, irmã Wanda. Assim ainda não, nada assim, tá perto. Irmã Zélia, tomem cuidado. Vocês já criaram os filhos de vocês. Agora, não interfiram na criação dos netos, se não for para abençoar no caminho do Senhor. Tome cuidado quando vocês aplaudem lá os seus filhos, quando eles fazem as coisas que o mundo está mostrando para eles. Isso aí é errado, isso aí não pode fazer. Porque vocês estão embutindo na sua mente, no seu coração, que aquilo é bom. E tudo que é errado, irmãos, tudo aquilo que é ruim, eles gravam muito mais. E querem muito mais. Então tome cuidado. Ajudem a educar. Dê o telefone que você tem que dar. Não, se ele não tem idade para isso, não dê. Mas explique para ele por que você não está dando. Não
abusando da autoridade. Não, isso não é para você ainda. Você vai brincar disso, daquilo. Fala para uma menina aí de 6 anos, 7 anos. Mas é isso, irmãos. Nós precisamos, irmãos, retornar. Queremos colher uma família abençoada? Temos que semear, temos que plantar. Você quer viver uma vida alegre na presença de Deus? Então o que você precisa fazer? Vai semear esse tempo na presença de Deus. Tira o melhor do seu tempo para dar. Acorde um pouco mais cedo antes de trabalhar. Dobre os seus joelhos, busque a face de Deus. Leia a sua palavra e você vai ter um tempo abençoado. Você vai estar semeando e Deus vai estar. Se você não ler, se você não orar, como que você vai ter uma vida de comunhão com Deus? Não haverá. Se você quer evangelizar, tem muita gente que diz: pastor, eu quero evangelizar, mas eu não sei. Semeie. Como é que você vai semear para evangelizar? Você quer busque alguém que possa te ensinar. Poxa, como é que eu posso aprender? E aí, então, você vai aprender. Porque, irmãos, evangelizar é muito simples. Basta nós querer semear aquilo que nós estamos aprendendo. Aquilo que conhecemos de Jesus. Aquilo. Então, queridos, se nós queremos viver uma vida abundante em 2016, nós precisamos plantar. Plantar e plantar. Isso que eu falei aqui são apenas algumas coisas. É uma lista muito pequena. Quando os nossos filhos, irmãos, são criados pelas suas próprias decisões, quando nós não temos autoridade sobre eles, então nós estamos fora do princípio de Deus. Quando nós não conseguimos, nós estamos errando. Cedo ou tarde nós vamos ver. Vamos ver os nossos filhos se rebelando contra nós. Vamos ver os nossos filhos achando que são donos da verdade. Vamos ver os nossos filhos fazendo você passar vergonha. E não explorem a sensualidade dos seus filhos. Mas o pastor vai falar aqui agora como pastor, como pai. Eu não tive filha, não tive menina, mas às vezes eu vejo algumas menininhas, algumas crianças de roupas que dá pena. Ela não escolheu aquilo. E se ela escolheu e você permitiu, pior ainda. Tome cuidado. Porque ela vai crescer assim. E ela vai querer ser assim. E quando a sensualidade começar a aflorar, não adianta você. Nós colhemos o que nós plantamos. É isso que a palavra de Deus está dizendo aqui. Se queremos colher bênção, nós precisamos plantar obediência. E o nosso Deus fará. Feche os seus olhos, concluir essa mensagem dizendo: fazer uma escolha errada como Ló fez, todos nós estamos sujeitos. Mas permanecer no erro como ele fez é pedir para viver afligido. Se de alguma maneira esta simples lista que eu apresentei, aí é quando você precisa mudar a sua semeadura. Você precisa plantar uma nova semente. Tudo aquilo que você está semeando, tudo aquilo que você está decidindo hoje, pode trazer consequências amanhã. Ele vivia no meio de um povo. E ele permaneceu ali. Por isso era afligido. Muitas vezes nós estamos sendo afligidos, irmãos, pelas escolhas que estamos fazendo. E Deus hoje está te chamando. Ele quer te abençoar. Foi para isso que ele veio a este mundo. É por isso que ele tem se revelado através das Escrituras. Porque ele quer te abençoar. Mas é você quem tem que escolher. Lembra, ele te fez inteligente. Deseja aquilo que o mundo te oferece e aquilo que Deus te oferece. O que Deus te oferece é eterno. E é
o melhor, porque foi Ele que te fez. Ele te conhece. Ele sabe o que não pareça. Se você perseverar, você vai perceber que o melhor vem de Deus. E se você quer escolher um caminho para caminhar no ano de 2016, eu quero te ensinar o melhor caminho. Se você é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você não tiver Jesus, você nunca chegará a Deus. Mesmo que você busque, mas se você não tiver Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, você nunca chegará a Deus. A palavra de Deus diz: na terra pelo qual possamos ser salvos, a não ser Jesus. Se você ainda não conhece Jesus, comece querendo ouvir a sua voz. Ele diz que aquele que ouve a minha voz e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que Deus nos abençoe a vivermos um ano repleto da bênção de Deus, colhendo o melhor de Deus. Mas você precisa abrir o coração. Abra o seu coração para Deus. Permita a transformação. E você vai chegar ao final de 2016 dizendo: valeu a pena eu ouvir a mensagem e por você, para agradecer e louvar a Deus por aquilo que você vai colher. Comece a plantar, comece a semear. Eu quero semear, eu quero plantar, porque eu quero colher. Eu quero que você seja abençoado. Queremos mais uma vez agradecer. Muito obrigado, Deus querido, porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de amor, que olha para nós, Deus, na nossa insignificância, mas nos ama e deseja nos orações aqui, Deus. A semente da sua palavra entrando nesse coração comece a transformar para que haja uma nova semeadura, uma nova plantação, para que comece uma nova colheita na vida desta pessoa. Seu reino, pela justiça do Senhor. Estenda tuas mãos para abençoar e trazer justiça para aqueles que estão sendo injustiçados. Deus, as correntes que estão, ó Deus, muitas vezes acorrentando, Senhor, Deus, são escravizadas. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos pela libertação. Deus, aqueles que estão sofrendo com enfermidades, talvez desenganados pelo médico, talvez, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, no poder que está nas suas mãos, nós clamamos por essas vidas, para que o Senhor esteja, Deus, curando, para que o Senhor esteja restaurando. Pai, nós pedimos, ó Deus, para que os lares, Deus, esteja provendo, Senhor, de todos os recursos, porque nós vivemos e sabemos que será um ano muito difícil, ó Deus, pela economia que estamos vivendo, mas nós clamamos dentro do teu reino e pedimos a paz que somente o Senhor Jesus pode dar. Nós queremos desfrutar dessa paz. Pai, que ninguém saia daqui esta noite
sem experimentar o toque do seu Espírito, para restaurar completamente a sua vida, para a honra e para a glória do seu nome. Deus, que seja um ano de muita colheita na sua presença, de muito fruto que glorifique ao Senhor, que agrade ao Senhor. É a minha oração